Boa noite, boa noite. Olá, olá, olá. Esquentando as turbinas aqui que o frio tá grande. Boa noite, boa noite. Novo tema hoje, pessoal. Eu queria avisar um pouquinho o pessoal do YouTube, que tá me acompanhando aqui, para ir para o Instagram, ok? Ir para o Instagram. Pessoal do YouTube, vai para o Instagram. Vou dar uns 2 minutinhos aqui pro pessoal migrar para o Instagram. Pessoal do YouTube, vaza pro Instagram, @Feliz Sem Tabaco. Só me achar lá, porque a conexão, prometo que amanhã vai estar melhor. Hoje ainda não tá legal, problemas técnicos, mas amanhã vai estar melhor, ok? Eita, pera aí que eu acho que eu sumi aqui, voltei. Foi mal. Boa noite chegando. Pessoal do YouTube, por favor, migrar pro Instagram, tá bom? Então, @Feliz Sem Tabaco. Vou começar já, só vou dar um tempinho para eles migrarem. Boa noite, gente. Boa noite quem tá chegando. Bem-vindos à minha casa aqui. Obrigado por me deixar entrar na sua. E vamos juntos aqui falar mais um tema do Feliz Sem Tabaco. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Alessandro, quem assistiu ontem. Alguém consegue me dar um feedback aí? Como é que foi ontem a live? Quem participou? Quem conseguiu assistir a live depois? Deixa eu encostar aqui, porque senão ele vai ficar girando aqui na minha frente. Ei, Marcela, tudo jóia? Grande Marcela Dermato, puxa vida. Bem-vinda, eu assisti sua live também outro dia. Vamos juntos, dermatologia fortíssima com a gente aqui em relação a tabaco, né? Então, vamos ver se a gente arma alguma coisa, né, Marcela? Falar um pouquinho da parte dermatológica em fumantes. Eu acho que vai ser um tema extremamente interessante para a gente poder discutir um pouco. Quem outro dia eu estava conversando era com o Kanashiro. Acho que o Kanashiro é da sua turma também, né, Marcela? Não sei, não lembro. E aí acho que é um tema que a gente pode discutir. A gente sabe que de estudos clássicos que nós temos entre gêmeos univitelinos, né, que são aqueles gêmeos que nasceram do mesmo óvulo, então eles são gêmeos idênticos, e quando tem um que fuma e o outro que não fuma, a gente vê o padrão de cutâneo, de mudança cutânea que tem o indivíduo fumante. A gente pode ter um tema bom aí para nossa aula, né? É o Kana, isso mesmo, o Kanashiro. Muito bom. Então, pessoal, vou fechar aqui, vou parar a transmissão. Pessoal do YouTube, chispa pro Instagram, tá bom? Tchau, tchau. Tô encerrando aqui. Vamos encerrar a transmissão do YouTube. Maravilha. Ok. Encerrado. Beleza, gente. Ficamos então agora só aqui pelo Instagram. O tema da nossa live de hoje é outras formas de tabaco. E infelizmente, por conta desse problema, eu não vou conseguir apresentar os slides. A gente que tem essa formação, né, de sempre querer estar mostrando todos esses dados por slides para vocês, eu vou ter que ficar com... Opa, desculpa, tá meio trepidando aqui. Vou ter que dar esses dados todos falados para vocês. Eu separei algumas coisinhas interessantes, mas eu gostaria que vocês, enfim, perguntassem o que quisessem a respeito de outras formas do tabaco. Claro que eu vou introduzindo todo o assunto, muita coisa para perguntar de cigarro eletrônico. E para vocês terem uma ideia, nós fizemos agora um fact sheet, que é um relatório lá dentro da MB. Acho que eu comentei com vocês que eu faço parte da diretoria da comissão de tabagismo da Associação Médica Brasileira. Então a gente se reúne. Hoje de manhã teve reunião e
A gente está sempre levantando alguns assuntos, então agora para a campanha do dia 31 vai sair um fact sheet, um relatório falando sobre cigarro eletrônico, e a gente também vai ter um relatório sobre tabaco e Covid, que foi o tema da primeira live. Se você não assistiu, vai lá no canal do YouTube, né, Dr. Márcio Souza, mas se quiser teclar Feliz Sem Tabaco, você vai cair fatalmente lá na minha live, e foi o primeiro tema falando de Covid e tabagismo. Mas vai sair muito do conteúdo de lá, foi produzido dentro da MB, então a gente fez um brainstorm nas nossas reuniões, e foi muito bom a produção, e também vai ter um fact sheet a respeito, um relatório a respeito de cigarro eletrônico. Mas vamos lá, vamos falar de outras formas de tabaco. Então a gente sabe que o cigarro ele é a forma mais comum, né, de consumo de tabaco, se a gente for ver, mas existem uma série de outras formas de tabagismo, e vou deixar à vontade vocês perguntarem qual seria o que vocês teriam de mais questionamentos a respeito, mas eu vou começar falando de narguile, que eu acho que o narguile é a bola da vez a partir do momento que o cigarro eletrônico ele ainda está proibido o comércio no Brasil. Acho que a grande maioria de vocês já sabe. Então a Anvisa, desde 2009, tem uma lei que proíbe a comercialização desses produtos, mas eles entram livremente pelo correio, as pessoas que trazem de fora, você encomenda, às vezes vem da China. Então, e hoje, quem ficar até o fim, eu vou mostrar mais um motivo para ficar bravo com a China. Eu vou dar mais um motivo para vocês ficarem bravos com a China em relação a tabagismo agora. A gente já tem esse Covid, esse maledeto aí que a gente está tendo que conviver, mas vamos sempre tirar a parte boa da história, então muita coisa boa vai vir com esse isolamento, então vamos tentar tirar o melhor da história. Mas vamos falar um pouquinho de narguile, que eu acredito que muitos de vocês já têm experimentado. Eu já experimentei narguile. E quem de vocês aí já experimentou narguile? Quem está aí me ouvindo, alguém já experimentou narguile, ou arguile, ou cachimbo d'água? Enfim, eu não consigo projetar aqui para vocês, mas é aquele vaso de água que tem uma mangueira, e aí você coloca num potinho a pasta de tabaco, tá certo? Então, para quem não conhece, vou explicar o que é esse arguile ou narguile. Então, você coloca uma pasta de tabaco que você compra nos mais variados locais. Você tem várias tabacarias que vendem isso, mas você também hoje, como depois desse Covid, tudo vai ser entregue pelo correio, né? Então, vai ser tudo delivery e você consegue comprar isso em casa. Inclusive, o arguile, você entra em sites de e-commerce americanas, só você comprovar que você tem mais de 18 anos e você consegue receber isso em casa. Então você paga aí valores variados entre 100 a 2 mil reais nesses narguiles da vida. E quando você entra na internet, eu vou dar algumas coisas interessantes que eu estava fuçando aqui. Teve uma época que eu fiz um post falando de narguile, tá no meu canal do YouTube, em que eu falei a verdade sobre o narguile. E aí eu comecei a tomar um monte de hater, né? Então assim, eram os adolescentes, né? Que muitos eram consumidores. E aí um deles me encaminhou para um site, não era um site, para um canal do YouTube, que eu fui hoje lá no canal do YouTube. Esse rapaz que promove o arguile, ele tem um canal com mais de 108 mil seguidores. Então é óbvio que a grande maioria deles adolescentes entre 12 e 20 anos de idade, 21 anos de idade. E aí eu comecei a tomar um monte de pancada em relação ao meu post, falando todos os detalhes, e é o que eu vou trazer aqui para vocês, os dados reais vindos de pesquisas clínicas, e essa é a ideia, tá? Falar a verdade. Porque quando eu fiz o post, e aí um dos adolescentes falou assim, vai lá ver o que ele tá postando, não sei o que, Macário, alguma coisa assim, que tá lá na internet, tá lá aberto, ele tem um canal. E aí eu sempre coloco isso, inclusive nos grupos, e falo pros pacientes, porque a grande maioria tem alguém que consome isso. Quem tem algum adolescente, né, ou não que consuma, mas vai numa festinha e estão lá fumando narguile, fumando arguile,
e achando que aquilo é inócuo, que não tem problema nenhum. E eu sempre coloco isso nos grupos. Eu vou dar um outro detalhe de uma senhora que estava no grupo de tabagismo nosso, e ela veio dar um relato de uma vizinha, mas ela não quis gravar. Eu até falei assim, poxa, vamos gravar, mas ela não quis. Ela falou assim, não, muita exposição, e ela não quis dar o relato, em que ela falou que uma adolescente de 17 anos, vizinha dela, não sei se ela tinha algum antecedente cardíaco, não sei se ela tinha alguma patologia de base, mas era uma adolescente que, segundo o relato dessa senhora, uma adolescente que convivia normalmente, ela não sabia ter qualquer problema de saúde específico. E aí, um belo dia, e ela tinha falado que foi no começo desse ano, um belo dia, minto, já é o ano passado, ela começou, era do grupo do ano passado, e aí ela falou assim, que a menina tinha 17 anos, e que umas 11h30 da manhã ela chegou pra minha mãe, tô com uma dor no peito, acho que eu vou até a farmácia, comprar um remédio. Quando ela foi pra farmácia, ela caiu no meio do caminho, teve uma parada cardíaca e morreu aos 17 anos de idade. Quando foram investigar, ela tinha passado a manhã inteira na casa de um amigo fumando narguilé, tá certo? Então foi um relato, então que às vezes isso aí acaba não indo, não vai para autópsia, não vai para biópsia, até não sei se o César está por aqui, o César que é um grande colega que faz muita autópsia, muita biópsia. Eu até gostaria de ouvir, ele deve ter, porque ele é uma das referências aqui em São Paulo, ele fica no SVO ali do HC, aquela bomba de canhão ali, então é bem capaz dele, como recebe essas histórias malucas que deve ter aqui de São Paulo. E foi um relato muito triste, porque uma adolescente de 17 anos, que aparentemente era muito saudável, e pelo uso do narguilé ali que ela ficou consumindo de manhã, ela teve uma parada cardíaca e morreu por conta desse consumo de narguilé. Mas antes de eu entrar nesse dado do narguilé também e explicar qual o peso que ele tem em relação ao consumo de tabaco, eu gosto também de trazer uma informação, eu estou espelhando aqui a minha tela, para saber, vamos voltar no cigarro. Vocês sabem o que é corrente primária e o que é corrente secundária? Explicar o que é o que o fumante puxa, né? Então que tem aquele filtro, a grande maioria tem o filtro, e tem a corrente secundária, que é a que sai da fumacinha, que sai da ponta do cigarro. Vocês sabem a diferença entre eles? Qual que tem mais substâncias, qual tem menos substâncias? Se o filtro protege o fumante, não protege o fumante? Então o fato é que assim, quando a gente vai estudar um pouquinho mais os compostos do cigarro, a gente identifica que a corrente primária que tem um filtro, ela realmente filtra uma série de partículas maiores. Então, tanto que quando o fumante, existe um fiozinho que fica mais amarelinho quando o fumante puxa. Então, quando ele puxou, ele vai fazer aquele fiozinho amarelinho dentro, que tem sim uma retenção de partículas. E, em geral, ele tem 20 a 25% da nicotina. Quando ele puxa o cigarro, não vai toda a nicotina. Agora, a grande parte de nicotina, 3 vezes mais nicotina alcatrão, tá da fumacinha que sai do cigarro. Lembra, quem tem mais aí de 30 anos sabe que até um tempo atrás era permitido você fumar em avião, você fumar nos bares. Então, quando você tem essa liberação, você acaba consumindo o pior, que seria 5 vezes mais monóxido de carbono, 3 vezes mais nicotina, 3 vezes mais alcatrão, que mais que tem? Besopireno, amônia. Então, uma série de substâncias que o pior é a fumacinha. É claro que o tabagista ele fuma as duas, né? Então, assim, além de fumar o que está saindo da fumaça, ele está fumando o que sai, o que ele está tragando efetivamente para dentro dos pulmões. E tem um outro tipo de depósito que a gente chama de o que sai da fumacinha e que vai para a pessoa que não fuma, a gente chama de tabagismo passivo, né? Ou second hand smoking, o fumo de segunda mão. Só que a gente ainda tem o fumo de terceira mão. O que é o fumo de terceira mão? Então você imagina que o fumante está lá, por exemplo, num quarto de hotel, eles já fizeram um estudo assim, num quarto de hotel ele está fumando, e aí eles põem uma máquina para ficar aspirando as partículas, 1 hora após ter parado de fumar, 4 horas após ter parado de fumar, 24 horas após, limpam o apartamento,
tá? Limpam lá, bate o coutinho, botam a faxineira para dar uma limpa. Depois de limpar, a máquina também faz outra análise. E aí eu vou trazer para vocês o que acontece em relação a esse fumo de terceira mão, que é o depósito. Quando existe a limpeza, tá? Então o fumo de segunda mão, que é o passivo, é aquele que tem, né, logo após a exposição, 4 horas após está lá impregnado. Só que o tabagismo de terceira mão, ele equivale ao número de partículas pós-limpeza ao tabagismo passivo. Claro que quando as partículas depositam 24 horas após, não existe o mesmo, existe uma redução em potência. Mas quando existe uma reposição, né, com a limpeza, então o que eu quero traduzir com isso? As partículas de um quarto, de um ambiente da pessoa que fuma, né, então ele ia estar contaminado. O que contamina? Cabelo, né, pele, roupa. Tudo isso vai estar... Então imagina que a pessoa vai lá, vai se trocar, ele volta a jogar uma série de partículas para o ar, tá certo? E em cima disso também a gente coloca um outro estudo, que é um estudo da morte do lactente, morte súbita do lactente. Então fizeram estudos mostrando o que seria a morte súbita no lactente. Então você imagina uma criança com menos de 6 meses, dita lactente, né, que fica exclusivamente no leite. Eles viram que as crianças que morriam subitamente no berço, elas não tinham nada, não tinham patologia específica, mas quando elas morriam no berço, eles foram investigar o ambiente, saber se o ambiente tinha alguma coisa, e uma grande parcela dessas crianças que sofriam de morte súbita do lactente tinham um ambiente tabágico envolvido na história. Então, só para pontuar um pouquinho, é claro que eu vim falar de outros tipos de tabaco, e a gente vai falar aqui do narguilé primeiro, mas eu quis pontuar que a gente tem uma série de informações em relação a tabagismo que vocês precisam saber e passar pro fumante, para ele entender direitinho onde que ele está se enfiando. Ele se enfiou, mas ele precisa sair rapidinho, e é isso que a gente quer ajudá-lo nessa saída. A gente tem uma prevalência do uso desse narguilé, então, que é esse vaso que você coloca o tabaco em pasta. Então ele é um forninho. Então vamos explicar um pouquinho o que esse youtuber ele fala. Ele é um consumidor, então, que tem 108 mil seguidores. A grande maioria adolescentes, então ele fala um monte de asneira lá, um monte de besteira, tá? Para seduzir, porque ele senta numa poltrona toda maravilhosa, ele tem um bigodinho todo estiloso, ou seja, ele fala tudo o que o adolescente quer ouvir, né, com um bigodinho. Ele tá fumando o narguilé, ou seja, ele já tem, olha o conflito de interesse, ele já tem o conflito, e ele é patrocinado, ele fuma o narguilé, ele vende o narguilé, ele ganha dinheiro com o YouTube, ele vende os produtos, é patrocinado pelo potinho, que é o Roche, ele vende piteira, ele vende o narguilé inteiro, ele vende o carvão. Então tem uma série de patrocinadores ali do canal dele, que ele tem esse dinheiro, e os adolescentes que entram nessa via do narguilé. E vocês vão ver que hoje, como a gente está tendo um consumo muito alto, né, isso é difícil de ser avaliado. A nossa última estatística sobre narguilé ela é muito antiga. Eu vou trazer uma mais nova, mas que foi feito em estudantes do terceiro grau, que a Estela, até agradeço a Estela porque ela me mandou muito conteúdo, e foi ela quem fez uma revisão em 2016 para o INCA, para o Instituto Nacional do Câncer, e ela tem um estudo que ela avaliou, eu vou trazer já de primeira mão aqui para vocês, que é muito interessante, que ela foi avaliar a experimentação do narguilé em estudantes de medicina, lá da USP. E ela viu que estudantes de terceiro e sexto ano, eles fumavam, mais de 40% deles já tinham experimentado. 40%. Esse estudo dela, ela publicou em 2014. Então, se a gente entender que cada um está vendo o que tem aqui do lado, e eu sempre comento, a gente sabe que as pessoas levam esses vasinhos, elas têm o vasinho em casa, esse narguilé, né, e acham que ele é completamente inócuo e não pode gerar nada. E eu abri praticamente a live falando de um caso de um adolescente de 17 anos que morreu após o consumo desse narguilé. É claro que a gente não joga todo o peso disso, talvez ela tinha alguma patologia de base, mas não tenha dúvida que ele foi um gatilho. Ele desencadeou, porque ela deve ter ficado fumando, e eu vou explicar o que é esse consumo no narguilé para vocês. Aliás, vou explicar já, tá? Então, mostrando aqui que a prevalência ela é muito alta.
E se você imaginar que em terceiro ano da faculdade, então eram pessoas, eram adolescentes de 21 a 25 anos, né? Entre terceiro e sexto ano de faculdade. Então, a gente consegue entender que existe uma exposição muito grande a narguile. Então, quando eles se juntam, o narguile é uma bola da vez em relação a isso. E o que eu gosto de falar da parte do narguile? Muito se massificou na mídia que uma sessão de narguile equivale a 100 cigarros. E isso é verdade, isso tem estudo comprovando isso, não é um estudo único. Porque é simples da gente entender o que acontece no consumo do narguile. Então, se você imaginar que você tem lá um vasinho, em que você tem um potinho, que você coloca um laminado, você coloca o carvão em cima e puxa por uma mangueira, uma mangueirinha que vai estar borbulhando aquela água, que muitos adolescentes não colocam apenas água. O que eles colocam dentro do rochezinho? Eles colocam uísque, colocam vodka, colocam gin, e que dá um barato mais ainda, que a pessoa, além de ter o tabaco, imagina um adolescente que nunca fumou e que fica consumindo ali, e aí eu vou trazer os dados para vocês. Vamos comparar o número de tragadas de um cigarro com as tragadas de um narguile. Em média, o fumante ele dá 10 tragadas para consumir um cigarro. Numa sessão de narguile, eles dão em torno de 170 tragadas. Porque é gostosinho ali, ele fica querendo puxar o sabor, né? O cigarro é outra vibe, né? Mas ali tem sabor. O narguile, ele fica puxando ali, lixia, framboesa, uma série de sabores, morango, chocolate, baunilha. Então ele escolhe ali o sabor que ele vai colocar no roche, coloca o carvãozinho e vai puxando. E ele vai pitando ali, pitando o narguile. Então são 170 tragadas. Então assim, quanto que dura uma tragada do cigarro? Em média, tá? É algo que a gente usa nos estudos que chama topografia do cigarro, em que você vai analisar a mesma coisa que a gente está tendo que avaliar hoje no cigarro eletrônico, né? Como é que ele consome o cigarro eletrônico? Ele vai dando as pitadinhas dele, né? E o cigarro, ele tem que fazer uma força, então tem uma resistência maior por conta do filtro. Então o padrão de tragada ele é totalmente diferente do narguile do cigarro. Então ele faz muita força contra uma resistência, então dura em torno de 2 segundos. E a tragada do narguile ela vai em torno de 2,6 segundos. Então é uma tragada mais profunda. Onde eu quero chegar? O intervalo de tragada também é diferente. Quem está ali com o narguile, ele não fica esperando para dar a próxima tragada. Em geral, o fumante, ele traga e ele dá em torno de 30 a 60 segundos para fazer a próxima tragada. Depende da abstinência que ele tá, né? Se ele tá muito abstinente, é claro que ele dá um tragadão e aí já dá a segunda tragada na sequência. Então, porque não existe melhor delivery de droga que a nicotina, né? Porque imagina, em 10 segundos você já começa a ter ação cerebral. Então, com a absorção pulmonar, puxou aqui, já está no cérebro, ele já está saciando a vontade da nicotina, já está alimentando as boquinhas. Vou falar de dependência numa live mais para frente, então não vou ficar entrando nos detalhes. Então vamos falar, então já falei o padrão da tragada, que a cada 30 a 60 segundos o cigarro e a cada 17 segundos o do narguile. Então puxou aqui, gostosinho, dá 15 segundos, ele já está puxando de novo. E aí nós vamos para o dado mais impactante em relação ao narguile. Quando eu comparo em volume de... né, a gente sempre que vai avaliar, existe um volume que você consegue respirar, né? Um adulto entre 300 e 500 ml, cada volume corrente que a gente tem, que é o volume de ar que você consegue inspirar. E isso também tem para o cigarro. Em geral, no cigarro, nas tragadas que um fumante tem, é em torno de 350 ml, quando ele vai fumar um cigarro. Quando eu vou para o narguile, alguém consegue chutar quanto que dá de volume de ficar de 15 em 15 segundos chupando aí o negocinho? Vamos lá, gente, tá todo mundo muito quieto. Alguém consegue me dar um número em litros? Porque eu tô falando de 350 ml. Quando eu vou pro narguilha, eu tô falando de litros. Litros de ingestão de fumaça. Litros de ingestão de tabaco. E aí eu mudo completamente de 350 ml para 90 litros, uma média de
sessão de narguile vai para 90 litros de fumaça que o adolescente ou o adulto, enfim, quem está consumindo, acaba tragando. E aí muda completamente. Quando eu jogo esse valor, esse volume todo, é isso que lá no videozinho que o rapaz fez, não colocou explicitamente. Porque quando eu falo desse volume todo, eu tenho diferentes volumes. Aí eu vou dar... aí você equivale sim. Então, uma sessão de narguile equivale a 100 cigarros. Quando eu estou falando de monóxido de carbono, quando eu estou falando de nicotina, eu acabo consumindo 3 a 5 vezes mais, ok? Eu vou dar mais um dado aqui para vocês interessante nesse sentido, né, a respeito do narguile. Porque a pasta a pasta de tabaco do narguile, ela é completamente variável. Tá? Então você tem misturas malucas. Né? O que normalmente você tem nessa pasta do tabaco é 70% de melaço, né? Que é a pasta que é envolvida o tabaco, e 30% de tabaco. E aí depois você tem uma série de outras substâncias, né? Umectantes, os sabores que são envolvidos. Então uma coisa enorme que tem ali no tabaco, tá? Na pasta do narguile. O que a partir do momento que eu falei que ele consome 90 litros dessa fumaceira toda, aí a gente vai para concentração. Quando você vai ver o potinho, né? Eu não tenho nenhum aqui, o potinho que é vendido, que pode ser potinho, pode ser potão, né? Pode ser, às vezes eles vendem no tamanho de um maço e dentro é um saquinho que vem essa pasta. Você tem diferentes tipos de em geral, também tem diferentes tipos de roche. Rocha é o potinho onde vai a pasta. Você tem rochão, tem rochinho, né? Que você consegue, em geral, os roches pequenos num normal, num narguile normal, é em torno de 20 gramas de tabaco que você tem ali no forninho. Só que aí você tem concentrações completamente variadas. Você acha que o adolescente tá vendo lá quanto que tá de tabaco? Ele vai lá e sai tragando, e imagina que ele nunca consumiu e começa a consumir ali de bobeira, ele acaba tendo sim, até muitas vezes, intoxicação. Porque como eu falei para vocês, existe um efeito muito maior em cima de monóxido de carbono. A gente chega a ter valor. Eu posso trazer um estudo aqui de 2016 do PrimaCat, em que ele coloca aqui o volume da fumaça. Então ele dá aqui onde que ele fez o estudo comparando narguile com cigarro, 74 litros aqui no estudo que ele fez, comparado com 600 ml de cigarro. Aí ele viu a concentração que tinha no narguile, 4,1 miligramas de nicotina, comparado com 1,8 do cigarro, que é o que ele acaba consumindo. O alcatrão, que é justamente aí que a gente coloca o dado de que o narguile ele acaba dando 100 vezes mais o que tem num cigarro, né? Porque nesse estudo aqui, olha, ele teve em miligramas, claro que é em cima de volume de fumaça, tá certo? O narguile tem 192 miligramas de monóxido de carbono, comparado com 17. Aí é que vem essa concentração disparada de diferença em relação ao que tem o cigarro e ao que tem no narguile. Então, e se a gente mudar, inclusive, a concentração da pastinha, né, da pasta de tabaco, aí a gente vai para cima mesmo. Por quê? É como eu vou falar daqui a pouco do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, cada vez mais eles estão sendo desenvolvidos para eles simularem o pico de nicotina na tragada. Até hoje eles ainda não chegaram lá, mas eles vão chegar. Claro, o dispositivo eletrônico e o ser humano vai conseguir chegar num tempinho, em certo tempo, eles vão chegar nesse delivery em cima de temperatura, em cima da mistura, em cima de fazer o mesmo pico de nicotina quando ele dá a tragada. Então logo vai chegar nisso. Mas o fator é que existe uma diferença muito grande entre a miligramagem de nicotina que colocam nos e-liquids, da mesma forma nos narguiles, tá? Então você tem diferentes miligramagens. E, o teor médio, a gente pode dar aqui só a título de curiosidade para vocês, teor médio de nicotina é de 3,35 miligramas por grama e equivale a 67 miligramas de nicotina numa sessão de narguilé. Entendeu? Então, se a pessoa tá ali consumindo sozinha, vou ficar aqui, tô aqui de quarentena, vou ligar meu narguilé, ficar aqui, e ali de boa ele vai estar consumindo 60 miligramas de nicotina. Então, assim, achando que
em uma sessão, consumindo sozinho, dando essas baforadas, vai coisa grande de nicotina de tabaco e nicotina para esse fumante. Um último detalhe que eu gosto de falar aqui a respeito, e aí, gente, eu não estou falando, a gente vai falar daqui a pouquinho do cigarro eletrônico, talvez seja até um pouco mais interessante e de maior dúvida para vocês, mas é em relação também, eu falei do tabaco, que vai no forninho, mas tem um detalhe do carvão, tá? Existem diferenças de carvão, aquele carvãozinho, eu lembro na época, no passado aqui, a gente ia pra balada e eles alugavam. Quem é dessa época aqui? Acho que o Rafael, se tá aí, o Rafael era dessa época. Em que você alugava na balada. Você alugava ali para ficar 1 hora com o narguilé na sua mesa. Aí eles vinham com carvãozinho, você escolhia a pasta. Eu quero de framboesa. Aí ele já vinha preparadinho. Aí você fazia uns furinhos com um palito, colocava, e aí ele vinha com o carvãozinho. Né? O garçom vinha com o carvãozinho, colocava o carvão em cima, em brasa, e aí você ficava pitando. Onde eu quero chegar? O tipo do carvão, ele tem diferença. Se é de fibra de coco, se é fibra de coco orgânico, do Himalaia, enfim, começam a inventar ecológico, botam uns nomes para tentar deixar a parada o mais ecológica possível. Né? Então, isso também é uma forma de sedução. É uma forma de sedução aos adolescentes. Opa, desculpa. É uma forma de sedução aos adolescentes. Então, o que acontece? Esse carvão, ele pode ter sim diferença. Se você usar um carvão comum, esses carvões aí, sei lá, não vou dar um nome, mas que a gente usa em churrasqueira normal, que tem um bem vendável aí. Se você colocar esse, claro que ele vai ter uma produção diferente de monóxido de carbono. Ele tem sim uma qualidade dita diferente para sua inalação. Então, realmente ele não tem essa melhor qualidade, então tudo depende. Imagina que hoje você entra na internet, você pode colocar lá, narguilé caseiro. Você tem uma série de adolescentes, e não tem um não, tem vários molecada fazendo, que pega o pet de refrigerante, e aí eles fazem, porque aí ele pega a garrafa, lacra lá com um negócio, põe uma mangueira e aí vai colocar água e simula um roche, pega a parte outra ali e coloca. Gente, você faz um narguilé caseiro. Imagina com esse narguilé caseiro, se ele vai comprar, vai se preocupar com o carvão que ele vai colocar. Não, ele está querendo fumar ali de qualquer jeito, e é o carvão que tem ali no seu José da esquina, e é o que ele vai colocar ali em cima. E é aí onde tem muito mais monóxido de carbono, e é aí onde dá muito mais intoxicação, tá? E um último detalhe que eu tenho para falar de narguilé, que foi algo chocante, eu estava assistindo hoje, teve um médico, que eu até vou levar isso para a Associação Médica Brasileira, que teve um tempo atrás que ele fez um vídeo fumando cigarro eletrônico. Não tem problema nenhum, ele pode fumar o cigarro eletrônico. Só que ele começou aí, nesses programas de vapers e de narguilheiros, aí e começou a falar um monte de besteira. E assim, é um negócio muito chocante, porque ele é um médico, é psiquiatra, ele também tem canal no YouTube, então pra mim, mas não vou ficar expondo, também não vou da Ibope, mas enfim, ele fala um monte de besteira em relação ao narguilé, em relação ao consumo do narguilé, que assim, claro, cada um tem a sua opção, tem o seu arbítrio de fazer isso, mas o fato é que hoje o narguilé é a bola da vez de introdução para os adolescentes, tanto que muitos fazem ele caseiramente, e aí eles compram só a pasta de tabaco. Por quê? Porque é docinho. Hoje é muito mais difícil, muito mais caro. Você não vai precisar investir nem no narguilé, você investe só na pasta, né? O carvão você compra na esquina. Então muitos estão fazendo, haja visto o que tem de seguidor desse rapaz, 108 mil adolescentes e adultos que consomem o narguilé. Imagina o que não dá de volume de venda para isso. Então o que acontece? Você começa consumindo o narguilé, você fica dependente da nicotina e vai acabar acontecendo o que? Você não consegue carregar o narguilé embaixo do braço, né? Agora eu vou fumar. O que ele acaba fazendo? A mesma coisa que com o cigarro eletrônico. Ele começa no gostosinho, no que tem sabor, que é o cigarro eletrônico, que é o narguilé. Aí ele começa a ficar dependendo da nicotina e ele vai cair aonde?
no que é mais fácil, que eu comentei que vende avulso, né? Então no começo é tudo gostosinho, tudo bonitinho, que nem os adolescentes lá nos Estados Unidos, que eles começaram a consumir o quê? Esse Juul, que é o cigarro eletrônico. E aqui eu já passo, se eu tiver alguma coisa diferente, deixa eu só pontuar. Então o narguilé também é a porta de entrada para o cigarro comum. Esse é que é o fator. Se o adolescente vai lá de boa com 16 anos, né? Tá lá, você acha que foi jogar PlayStation na casa do amiguinho, aí o outro chega lá com o narguilé, começa a brincar todo final de semana, né? Eu falei pra vocês, tabagismo, assim, você fumar um cigarro, imagina que numa sessão você vai estar fumando aproximadamente 100 cigarros e o adolescente não sabe o que ele está consumindo. E se ele começa periodicamente, começar a utilizar, ele começa a ativar as boquinhas pela nicotina, e aí ele começa a gerar um fator que nós chamamos de taquifilaxia. O que é esse nome feio? Tolerância. Então ele começa lá, todo final de semana, todo sábado ele vai, é gostosinho, deixa um gostinho bom na boca, framboesa, lixia, só que tá indo a nicotina. Né? Você não sabe quanto que foi. Aí ele foi um final de semana, aí deu 15 dias, foi de novo, depois toda semana ele tá indo. E aí ele pode começar a ter dores de cabeça, começar a ter sintomas de abstinência. Ele começa a ficar abstinente à nicotina, porque ele começou a consumir no narguilé e ele começa a não entender. E isso começou a acontecer nos Estados Unidos com o cigarro eletrônico. Então as crianças, os adolescentes começaram a consumir e eles começaram a ter dificuldade de concentração na aula. E começou-se a perceber o porquê. E a investigação caiu no Juul, que é um cigarro que libera muita nicotina. Mas deixa eu fechar aqui então o papo do narguilé. Foram encontrados no narguilé, vamos trazer os malefícios então. 82 substâncias tóxicas. 11 carcinogênicas do grupo 1 da IARC. IARC é International Agency for Research on Cancer. Vocês vão me ouvir falar muito disso. Por quê? A IARC é uma agência que investiga câncer. Então ela faz toda a análise das substâncias que são cancerígenas e ela gradua. Essa aqui é classe 1. Classe 1 é que sabidamente dá câncer. Tá? Então ela gera esse tipo de câncer. Então assim, se tem essa substância, e aí a gente vai entrar em dose, existe dose segura de tabaco? Não! Porque você tem 11 carcinogênicos. Quando a gente for falar de cigarro eletrônico, eu já introduzindo um pouco, a gente vai ver que tem menos substâncias sim, mas continua tendo as mesmas substâncias, outras menos, só que tem outras, tem metais pesados ali, tá? E eu vou comentar já. Então no narguilé, por conta de ter ali o tabaco, só que qual que é a forma? Por que tem menos? E o que o rapazinho aí fica falando assim, porque tem menos efeito, aí ele faz aquele teste dos 100 cigarros, lembra? Que aí ele compara o cigarro com algodão, que no algodão fica tudo amarelado, e realmente tem uma diferença, né? Porque no narguilé, o forninho, ele é um forno, então ele não queima a folha diretamente como no cigarro. Então você não tem a combustão direta, é um forno. Então você reduz essa formação, então a quantidade inalada, por isso você tem menos carcinogênicos. Mas assim como no cigarro eletrônico, você também tem menos carcinogênicos porque você não produz monóxido de carbono, você não tem a combustão da folha do tabaco. Mas no narguilé você tem o carvão, e com o carvão você vai ter o monóxido de carbono. Né? Que a gente vai conversar mais com a Camila, em que eu vou deixar ela falar tudo de monóxido de carbono. Depois vocês vão entender direitinho toda essa história, eu vou pedir para ela explicar direitinho isso. Vai chegar na live dela, não lembro que dia que é, acho que é dia 31 de maio, acho que inclusive é no último dia que a gente vai fazer essas lives. Então explicar essa história do monóxido de carbono, quando você tem muito monóxido de carbono, é muito prejudicial e muito provavelmente foi o que intoxicou essa menina que faleceu. Tem uma série de substâncias que causam dano direto ao sistema respiratório, né? Então, assim, tem o componente do monóxido de carbono que agride diretamente o endotélio, aquilo que eu expliquei já para vocês, quem não pegou a parte do... Alguém está fazendo alguma pergunta aqui? Iracema! Ei, Iracema! Tudo jóia? Iracema também compõe o nosso Feliz Sem Tabaco. Pediu para comentar quem não traga o narguilé, né? Quem fala que fica só baforando, né? Enchendo a boca. Veja bem, existe absorção pela mucosa oral, tá certo? E aí eu não trouxe nada, mas se a gente quiser a gente comenta um pouquinho,
Mas vixe, 20 minutos só para falar de cigarro eletrônico. E eu traço o paralelo com isso, de quem não traga e que tem absorção oral, eu jogo pro fator do charuto. Qual que é a diferença pro charuto? A diferença pro charuto é que o pH da folha, do charuto, é um pH mais alcalino. E aí a absorção ela é toda oral. Quem fuma charuto tem mais câncer de boca, de laringe, de faringe, tá? Então o comprometimento ele é todo oral, porque a absorção fica superior, porque todo mundo fala, né? O fumador de charuto, ele não traga, né? Então ele não é feito para você tragar aquela fumada. Então ele fica só baforando ali. Então quando ele vai baforar o charuto, ele tem a absorção toda por uma diferença de pH. Diferente do cigarro, tá? O cigarro ele tem um pH mais ácido e aí ele é absorvido nos pulmões. O cigarro sim, o fumante ele tem que puxar para absorver a nicotina e ter absorção, e aí ele só tem o prazer da droga, só tem a absorção dela quando ela vai para os pulmões. Então existe uma diferença em relação a isso. Existem estudos aqui mostrando que existe 340% mais chance de morte por câncer de pulmão comparado ao não fumante do que aquele fumante de narguilé. Então assim, muito se especula, esse mesmo rapaz veio com os estudos falando que na Índia não tem muito câncer de pulmão, enfim, dá uns dados completamente esdrúxulos, então assim, completamente fora da realidade, e ele e o mais triste de ver esse vídeo que ele fez com o médico, então ele comemorou. Quem tiver, pessoal do Feliz Sem Tabaco, que tiver por aí, até vou deixar aqui, Juliana aqui também, é uma defensora. Depois entra no YouTube para ver a entrevista desse cara, esse Macário, não sei o que Macário que tem no narguilé. Eu falo porque ele tem o canal do YouTube, tá certo? Então não tem problema nenhum. E aí a gente pode confrontar os dados. Ele entrevistou de forma a comemorar 100 mil seguidores esse médico que tinha feito um vídeo fumando cigarro eletrônico, fazendo apologia ao cigarro eletrônico. E aí, durante da entrevista, ele fala que a exceção são os que morrem de cigarro. Ele faz o contrário. Sendo que a gente sabe, eu já dei estatística aqui para vocês, e é uma coisa que o fumante gosta, e eles tentam sedimentar essa informação. Todo mundo vai morrer um dia de alguma coisa. Mas não é. Até 8 anos atrás, a estatística mostrava que a cada 2, um morria do cigarro. Só que agora, de 8 anos para cá, a cada 3, 2 morrem do cigarro. Tá piorando. E aí eu vou explicar por que tá piorando. Porque a indústria tá melhorando o delivery e tá mexendo no cigarro. Tá adicionando mais porcaria ali dentro. Tá? Para viciar mais rápido. Por quê? A cada 4 adolescentes que experimentam o cigarro, um vai ficar viciado. Então a indústria sabe que ela tem que botar nicotina para todos os adolescentes. Experimentou, cada 4, um vai ficar fumando. Porque fumar não é para quem quer, é só para quem pode. Tá certo? Então tem que ter uma tendência genética, tem que ter já um antecedente. Muitos deles já tiveram um histórico familiar. E às vezes não. É a mesma coisa que para hipertensão. Às vezes você não tem ninguém na sua família que é hipertenso e você abriu a série. Enfim. Mas existe estatística mostrando que a cada 4, então imagina com cigarro eletrônico, que é todo sedutor. E depois eu vou colocar no Instagram um videozinho muito interessante que foi da Tobacco Free Kids, mostrando o que a indústria tem feito. Ela tem simulado o que parece o Juul. Eu acho que eu não tenho aqui, tô sem. O que parece o Juul, que é o cigarro eletrônico? Vamos passar, porque senão eu vou ficar 15 minutos só para falar de cigarro eletrônico, tá? Então vamos passar aqui rapidinho, deixa eu andar. Tinha até bastante coisa para falar de... Mas o que é o cigarro... Só voltando na Tobacco Free Kids. Ele é igual a um pendrive. Então sabe aquele pendrive mais compridinho? Ele é um pendrive. De um lado você coloca a nicotina, do outro lado você carrega no USB. Existe um super cigarro eletrônico que ele tem um MP3. Sério. E agora eu vou falar porque senão eu vou esquecer. Por que a gente tem que ficar mais triste com a China? Além do Covid que eles deram pra gente. Não vou falar agora, vou falar no fim. Vou falar mais pro fim, tá? Não, eu vou falar agora.
Pronto, quero falar agora. 90% em 2014, que foi quando começou, onde que iniciou o cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico não é de hoje. Ele começou em 1963, mas aí não rolou, né? Então assim, que era totalmente diferente, né? A forma que foi feita. Mas em 2003, um chinês que chama Hong Lik, ele reidealizou o cigarro eletrônico e ele vendeu para uma indústria do tabaco em 2013. Né? Ele idealizou e vendeu a patente depois de 2003. Mas em 2014, 90% da produção dos cigarros eletrônicos do mundo, 90% da produção de cigarro eletrônico do mundo era na China. Então, que eu sempre falava lá nas sessões, imagina que você tem os mais variados tipos. Eu falo muito de aparelhos de medida de pressão de punho. Você tem uma série de aparelhos que não tem validação no INMED de lugar nenhum, né? Que eles trazem lá da China, de uma indústria lá do interior lá de uma cidade da China. Imagina, porque eles têm produções malucas lá. E eles eram responsáveis por 90% da produção de cigarro eletrônico do mundo em 2014. Então, isso tem crescido. Mas deixa eu explicar primeiro, né, o que é o cigarro eletrônico. Né? Então, assim, cigarros eletrônicos, né, são dispositivos eletrônicos para fumar. Né? São os DEFs, né, que a gente chama. E o que eles fazem? São produtos designados para entregar nicotina na forma de aerossol. Então eles levam a nicotina na forma de aerossol. Então eles têm lá, você tem 4 gerações já de cigarros eletrônicos. Vamos ver que tem desde 2003, então a gente tem 4 gerações. A 4ª geração já é essa geração do Juul, tá? Que é um pendrive em que você tem, você vai lá e compra o cartuchinho. É que nem um cartucho de impressora que vem lá com um líquido, você coloca de um lado, deixa carregando no USB do seu computador ou em qualquer lugar. Hoje o USB é a tomada do adolescente. Então você conecta, carrega o Juul e já está fumando, consumindo. Qual que é a diferença do cigarro eletrônico para o cigarro comum? É que não há combustão. Então você não tem a queima do cigarro. E aí você também consegue controlar a temperatura. Os de 3ª geração, que são os tanks, que você compra o e-liquid, eu acho que vocês já ouviram falar que os e-liquids que você usa, que é a mistura que tem mais de 8.000 sabores. Imagina, vai seduzir quem? Quem é que o cigarro eletrônico seduz? O adolescente. Porque é tudo eletrônico, é tudo fácil, você conecta ali. Que é a coisa mais interessante, o cigarro eletrônico, ele pode ser construído na sua casa. Tá? Eu tenho um relato de uma pessoa próxima em que ele comprava todos os detalhes do cigarro eletrônico. Por quê? Os de 3ª geração, que são esses tanques, que você vê o líquido, você vê lá a quantidade, né? Que nem um perfume, você vê lá o líquido escorrendo de um lado, e aí ele aperta um botão, aumenta a temperatura, e aí faz aquela fumaceira toda. Então, esses e-líquidos, eles vendem em frasquinhos, você pode comprar de qualquer lugar do mundo, né? E quando começou a dar problema, que você teve intoxicação, o CDC americano começou a identificar que crianças estavam ingerindo e indo parar no pronto-socorro por conta de intoxicação com nicotina. Por quê? Porque ele é vendido num frasquinho tipo um colírio. Então, você compra lá um da China, vem num frasquinho de colírio. Então imagina, se você larga aqui, eu com os meus 2 filhos aqui, meu filho vai querer saber o que né? O que é aquilo, faz um rastrinho para formiga ir atrás, enfim, vai querer experimentar. Então tiveram muitos relatos nos Estados Unidos, e inclusive relatos de morte de crianças por conta de intoxicação com nicotina. E aí onde que entra o detalhe da nicotina? Novamente, você tem aparelhos, cigarros eletrônicos que não tem nicotina, mas 98% deles tem nicotina. É claro que você pode comprar um sem, e aí daqui a pouco eu vou falar dos estudos em relação, se vocês querem saber se existem estudos mostrando que cigarro eletrônico é efetivo ou não para parar de fumar, eu vou mostrar já. Mas voltando no padrão do que é o cigarro eletrônico, só para seguir um pouquinho do roteiro. Que tem
muito conteúdo para falar aí, né, gente? Então, assim, então o cigarro eletrônico, ele não tem a combustão do tabaco, então ele não tem nem alcatrão, que são aqueles depósitos, e nem o monóxido de carbono. Você não queima a folha do tabaco. Então você não tem nenhum desses dois. E aí você tem o vapor d'água, né? Você tem a nicotina, que 98% deles tem, em concentrações variáveis. Você consegue olhar o frasquinho, eu quero comprar 2 miligramas por grama, eu quero comprar 5 miligramas, vai até 20 miligramas por ml. Então você tem diferentes concentrações em que você consegue usar com nicotina, sem nicotina. E além de você ter a água e você ter a nicotina, você tem os sabores e outras substâncias que são as substâncias ruins aí da situação, né? Então, da mesma forma que isso vem evoluindo, em que logo o cigarro eletrônico ele vai atingir o mesmo pico que um cigarro, porque eles já estão idealizando justamente isso, para que você dê uma concentração muito alta de nicotina e simule o que o cigarro dá em relação a pico de nicotina cerebral e sanguínea, que assim, fumou, cai na circulação, tá no cérebro, opa, beleza, dopamina, prazer e vamos que vamos. Então agora eles estão idealizando, então você tem diferentes concentrações de nicotina, já falei, mais de 20 miligramas por ml, e o que mais... falei das gerações, entre que você tenha diferentes gerações. O primeiro parecia um cigarro. Ele era branquinho, igual um cigarro, que na ponta ele acendia, ele só acionava. Qual que era a grande sedução? A sedução do cigarro eletrônico é a liberdade, né? Então, por exemplo, você tá lá entrando no metrô, né? Vamos entender que não pode ir em local fechado. Mas tá entrando no metrô ou você tá entrando no shopping, o que eles faziam as propagandas? Ela tava fumando lá, geralmente uma atriz, aí puxava e não tá desligando nada. Joga na bolsa. Pluf. Ou seja, a liberdade de... Você não precisa desligar porque ele é acionado por tragar, né? Quando você puxa, acende uma lampadinha de LED e aí você aciona o produto, aciona o atomizador, ele queima, ele entra em contato com o líquido, né? com e-liquid, que é o líquido de nicotina, acende a bateria, ativa a mola, onde eu estava falando que hoje você constrói esse cigarro eletrônico em casa, então você pode colocar o número de coils, né, o número de molas. Eu quero fazer muita fumaça, então eu vou colocar 3 molas para aquecer, para aquecer muito. Eu faço com que a glicerina vegetal queime bastante e é o que vai formar aquela fumaça mais densa. Hoje não, né? Já tem mais tempo. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu entrava lá, quando eu estava na UCSF, entrava e via as competições. Eles faziam competições de fumaça, tá? Aquele negócio de ficar soltando, que esse mesmo rapaz que faz a promoção ele tá lá tragando e fazendo as bolinhas no ar. Então existem competições. Outro dia eu fui assistir, eu não consumo TV aberta, mas eu vi que teve um programa do Luciano Huck em que o rapaz foi fazer assim. Gente, tem a indústria do tabaco por trás. Isso não é uma coisa normal. Eu já falei para vocês que o Sylvester Stallone ganhou dinheiro pesado para colocar cigarro. E todas as vezes que existe cigarro, nas mídias que vocês enxergarem, tem o dedo da indústria, né? Então, eu lembro que um tempo atrás teve aquele Vidas Secretas, um seriado, a novela das 10, né? Que a Globo chamou aí no passado. E aí era uma garota de programa lá que tinha o book rosa, não sei o quê. E a menina não fumou o episódio inteiro, né? Fez sucesso pra caramba, todo mundo parava pra assistir e não sei o que, todo mundo comentando e isso e aquilo, nananana. No último episódio botaram a menina fazendo o quê? Fumando. Ou seja, ela deve ter ganho dinheiro, a emissora ganhou dinheiro e a própria indústria do tabaco colocou ali numa situação toda crítica. Não vou dar spoiler, de repente você vai assistir isso no futuro, mas numa situação ali de estresse, tal, não sei o que, botaram a minha fumando. Isso tem o dedo da indústria, ok? Então a indústria, e isso tem rastreio, tá? Existem
órgãos que começam a rastrear. Aqui no Brasil também existem laboratórios, a gente chama de observatórios. O próprio INCA tem esses observatórios para tentar seguir monitorar a indústria do cigarro, tá? Deixa eu ver meu tempo aqui, 5 minutos. Para monitorar a indústria do cigarro. Por quê? É difícil você seguir todos. É uma indústria bilionária. Como é que você vai competir com os caras que vão chegar lá no pico da nicotina porque eles têm os melhores químicos do mundo? Eles vão contratar os caras lá, eles seduzem todo mundo, eles vão na pesquisa, eles seduzem pesquisadores, você tem vários pesquisadores, eles seduzem, vai saber se o cara também está acumulado aí, eles seduzem médicos, eles seduzem todo mundo no sentido de falar, tem um discurso mais leve. E eu tinha preparado até aqui, ó, no passado, teve uma revista de grande circulação em que ele botou aquele cowboy da Marlboro, do mesmo jeitão, aquela old fashion, aquele cowboy do passado mesmo, só que com um cigarro eletrônico na boca. E fez aqui o seguinte comentário. Depois de muita pesquisa, a Philip Morris... 4 minutos, né? Eu sei. Depois de muita pesquisa, a Philip Morris está apostando em um novo produto. Supostamente menos... Isso a propaganda da Philip Morris, tá? Supostamente menos prejudicial do que o cigarro convencional. Sem fumaça, sem fogo, né? E isso foi vinculado em 2018, né? Então, eles estão no Congresso, seduzindo os parlamentares... estão fazendo um lobby pesado em cima disso para liberarem o cigarro eletrônico, falando da liberdade, sendo que hoje, então vamos traçar um pouquinho para não ficar sem falar, hoje os estudos não comprovam benefício, não existem estudos robustos que mostrem benefício. O cigarro eletrônico é melhor que adesivo de nicotina para parar de fumar. Não tem. Os estudos são pequenos, muitos deles patrocinados pela indústria, muitos deles até publicados em revistas grandes, tá? Revistas grandes e que, na verdade, tem um viés completo em relação à indústria, em relação a patrocínio. Então, é algo que está chegando. Eu queria comentar que não existem estudos robustos, então cigarro eletrônico não é tratamento, ok? Ele tem substâncias da IARC, tá? Substâncias cancerígenas. É verdade que tem menos substâncias cancerígenas, sim, assim como no narguilé, porém, o comentário que eu sempre faço você quer se matar? Tem diferença pular do 14º andar de um prédio ou do 18º? Né? Porque você está se envolvendo com substâncias cancerígenas. Não existe nível seguro para consumir esse tipo de produto. Outra coisa que eu sempre falo, você colocaria uma pilha na sua boca? Hoje está tirando as pilhas aí para reciclar, né? Para levar no lixo limpo. Então assim, você colocaria uma pilha, eu tava vendo aquelas pilhas tudo papadas, sabe? Vazando aquele níquel, cádmio. Isso tem no cigarro eletrônico. Níquel, cádmio, isso aí é tudo metal pesado. Sabidamente gera câncer. Você não ia colocar. E o que ele está tragando ali aquece um líquido, reage. É uma reação química. Não sei se tem algum químico aqui. É uma reação química. Você está tragando. O que você está jogando para dentro do seu corpo? Né? Não tem cabimento isso. 2 minutos aqui, eu não sei onde é que aparece. 1 minuto e 45. Então, gente, eu queria assim, e existe um outro tipo de cigarro eletrônico, que é o cigarro aquecido, em que tem um cigarro todo prensado, um cigarro específico, que ele aquece o cigarro. Então eles chamam de a marca mais famosa, desculpa, Ju, tô aqui meio enrolado, que foi tanta coisa, material para campanha. Vamos ter que discutir. De repente a gente marca um dia pra gente conversar, porque tem tanta coisa para debater que fica complicado. Mas esse IQOS I quit ordinary smoking. Ou seja, eu largo o cigarro normal, o cigarro tradicional. Quer dizer, e isso aí eles tiveram que tirar. Por quê? Porque tinha uma mensagem subliminar. Então assim, a indústria do tabaco é o vetor, tá? Então é o Aedes aegypti, fazendo paralelo, o Aedes aegypti para a dengue e a indústria do tabaco para o cigarro, tá bom? Hoje eu não posso deixar terminar, vou terminar um pouquinho antes, gente. Desculpem, por favor, deixa aqui quem eu não consegui responder. Eu vi que tiveram mais questões, depois eu vou procurar responder. Coloquem os comentários aqui embaixo, o que vocês querem saber mais. Acabei falando cigarro de palha, enfim, se vocês quiserem saber de algum outro detalhe, faz bem, faz mal, tratamento, mas acho que são temas interessantes e que podem somar aí e vocês podem compartilhar. Tá bom, gente? Vou encerrar, senão não salva aqui pro meu.
Beijo no coração, abraço nas artérias, até amanhã. E amanhã tem convidado, tá? Não percam, convidado é top do top, gente. Mudança, decisão e mudança, vai ser show. Manda pros seus fumantes. Beijo, 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 tchau, tchau, tchau.